Olá pessoal, boa noite. Me chamo Jessi Maria, sou aqui aluna do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre redes de computadores, fundamentos e modelos. O meu grupo é Ana Flávia, Jessi Maria, Jennifer, Maísa Raquel e Matheus Jolindo. Aqui está alguns tópicos que iremos abordar nesta aula. Definição e importância das redes de computadores, tipos de redes, LAN, WAN e MAN, modelo de referência, descrição do modelo OSI e suas camadas, comparação com o modelo TCP/IP. Mas aqui está alguns conceitos básicos de redes. O que seria rede de computadores? Sistemas que conectam computadores e dispositivos para compartilhar recursos e informações. Elas permitem a comunicação entre diferentes dispositivos e a troca de dados em uma rede, seja local LAN ou global WAN. Boa noite, eu sou Matheus Jolindo e eu vou falar da importância da rede de computadores. A rede de computadores ela possibilita o compartilhamento de recursos, o acesso ilimitado a informações, entre outras coisas. As redes de computadores elas funcionam como um alicerce que sustenta diversos aspectos da vida moderna. Boa noite, eu sou a Jennifer e eu vou falar sobre os tipos de rede. As redes de computadores são essenciais para a comunicação e o compartilhamento de recursos entre dispositivos, como computadores, smartphones e servidores. Dependendo da abrangência geográfica e do propósito, essas redes são classificadas em diferentes tipos. Cada um desses tipos de rede tem características específicas que atendem a diferentes necessidades de conectividade. Aqui eu vou falar sobre 3 exemplos delas, que são LAN, WAN e MAN. Agora eu vou falar especificamente sobre as redes LAN. As redes LAN, ou rede local, é uma rede que cobre uma área geograficamente limitada, como por exemplo uma residência, um escritório, uma escola ou um pequeno prédio. Ela conecta dispositivos próximos, permitindo a comunicação rápida e o compartilhamento de recursos, tipo arquivos, impressoras e internet no geral. Um exemplo, em uma rede LAN doméstica, o roteador que conecta os computadores, smartphones e impressoras de uma casa, permitindo que todos acessem a internet e compartilhem arquivos entre si. Algumas características dela, a gente tem a área de cobertura, que ela é pequena, pois geralmente é dentro de um único edifício. A velocidade é alta, porque as distâncias elas são curtas. O uso comum, que é a conexão entre dispositivos em residências, escritórios e pequenas empresas, o controle e a segurança, que ela é uma rede privada, ou seja, o administrador tem controle completo sobre a segurança e o gerenciamento da rede. Continuando, eu vou falar aqui sobre as redes WAN. A rede WAN, ou rede de longa distância, cobre uma área geograficamente extensa, como uma cidade, um país ou até mesmo continentes. Conecta várias LANs através de grandes distâncias, geralmente usando infraestrutura pública ou privada como satélites, cabos submarinos e linhas telefônicas. A internet é o maior WAN existente, conectando milhões de redes e dispositivos em todo o mundo. Algumas características dessa rede são a área de cobertura, que é uma grande área de cobertura, podendo atravessar países e continentes, a velocidade variável, pois vai depender muito da infraestrutura que for utilizada. O uso comum, que são conexões de filiais de empresas em diferentes cidades ou países, e a conectividade, como cabos de fibra ótica, satélites e linhas telefônicas, como eu já falei, são normalmente utilizadas essas tecnologias de comunicação para conectar locais distantes. Agora irei falar sobre as redes MAN. A rede MAN, ou rede metropolitana, abrange uma área maior do que uma LAN, mas menor do que uma WAN, geralmente cobrindo uma cidade ou uma região metropolitana. Conecta vários LANs dentro dessa área, facilitando a comunicação e o compartilhamento de recursos entre diferentes locais de uma cidade. Aqui temos um exemplo, como por exemplo uma universidade, com vários campos espalhados pela cidade, pode usar uma MAN para conectar as redes de cada campus, permitindo assim que estudantes e professores compartilhem informações e acessem recursos em qualquer local da universidade. Algumas características delas são: a área de cobertura dela é média, cobrindo uma cidade ou uma região metropolitana. A velocidade é alta, pois conecta LANs em uma área relativamente próxima. A gestão é mista, pública ou privada, porque vai depender de quem gerencia a rede. O uso comum é a conexão de empresas, universidades e órgãos públicos dentro de uma cidade.
aqui irei fazer uma conclusão e revisão do assunto que foi falado e entender os diferentes tipos de rede é crucial para escolher a infraestrutura de rede mais adequada para cada situação. Como podemos ver aqui nessa imagem, o LAN é ideal para conexões locais e rápidas, como por exemplo nas nossas próprias casas. A MAN é útil para conectar redes em uma cidade. Aqui a gente pode usar as faculdades, empresas. E a WAN é necessária para comunicações de longa distância, como a internet, que conecta diferentes lugares e países. Cada uma dessas redes desempenha um papel importante na conectividade global. Cada uma tem seu próprio propósito escolhido com base nas necessidades de conectividade e na área que se deseja cobrir. Aqui eu fiz um pequeno resumo sobre os tipos de rede, dando uma pequena introdução sobre cada uma delas, sendo LAN, WAN e MAN. Boa noite, meu nome é Ana Flávia e vou falar sobre os modelos de referência, o modelo TCP/IP e o modelo OSI. O modelo OSI é um modelo de interconexão de sistemas abertos, modelo conceitual criado pela Organização Internacional de Normalização, que vai permitir que diversos sistemas de comunicação se comuniquem usando os protocolos padronizados. Em poucas palavras, o OSI fornece um padrão para que diferentes sistemas de computadores possam se comunicar. O modelo Open System Interconnection é o primeiro modelo padrão de comunicação entre sistemas de computadores e redes. Ele faz uso de 7 camadas, que vão ser explicadas logo adiante, para garantir essa conversa. A maioria das empresas de computadores e telecomunicações o adotou no início dos anos 80. A partir daí, a Organização Internacional de Normalização, a ISO, o tornou principal referência em 1984. A primeira camada do OSI, a camada física, ela vai se referir ao meio físico de comunicação e às tecnologias para transmitir os dados por meio, como o hubs. Nessa camada vai ser transmitidos os bits brutos através de cabos, sinais de luz, entre outros. A segunda camada, a camada de enlace, vai se referir às tecnologias usadas para conectar duas máquinas em uma rede onde a camada física já é existente. Ela vai gerenciar quadros de dados que são sinais digitais encapsulados em pacotes de dados. Essa camada vai pegar os pacotes da camada de rede e os dividir em pedaços menores denominados de quadros. O controle de fluxos e o controle de erro vão ser os principais focos dessa camada. O Ethernet é um exemplo padrão desse nível. A terceira camada, a camada de rede, vai determinar como os dados são roteados e transportados em diferentes redes. Essa camada vai gerenciar o endereçamento, roteamento e a fragmentação dos pacotes de dados. O protocolo IP, Internet Protocol, opera nessa camada. Então, pessoal, continuando aqui o conteúdo, eu vou falar sobre a camada de transporte. A camada de transporte ela garante o envio e recebimento dos pacotes vindos da camada 3, gerencia o transporte dos pacotes para garantir o sucesso do envio e no recebimento de dados, protocolos como TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol, garante que os dados recebidos estejam completos e solicitam uma retransmissão caso não estejam. Bom, agora eu vou falar sobre a quinta camada de seção. Ela é responsável pela abertura e fechamento da comunicação entre os dois dispositivos. Além de realizar o estabelecimento das seções, também provém algum suporte a elas, como registros de log e realização de tarefas de segurança. A sexta camada de apresentação. Essa camada é a principal responsável pela preparação dos dados para que possam ser usados pela camada de aplicação. Essa camada é responsável pela tradução, criptografia e compactação dos dados. Agora eu vou falar sobre a sétima camada de aplicação. Nessa camada, a gente tem os programas que garantem a interação humano-máquina. Por meio dela, podemos enviar e-mail, transferir arquivos, acessar websites, conectar remotamente em outras máquinas e muitas outras possibilidades. Os protocolos mais conhecidos como HTTP,
FTP, além de serviços como DNS e SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol. Agora aqui essa imagem mostra como é mostrado as camadas, né, perfeitamente. Boa noite, meu nome é Maísa e eu vou falar sobre a comparação com o modelo TCP/IP. O TCP/IP é um modelo de referência para protocolos de comunicação em redes de computadores. Foi desenvolvido na década de 70 pelo Departamento de Defesa nos Estados Unidos. É o modelo mais utilizado em redes de computadores atualmente. Bom, continuando. O TCP/IP é responsável pela entrega de dados assim que o endereço IP for encontrado. Antes de transmitir os dados, o TCP estabelece uma conexão entre uma origem e um destino, que permanece ativa até o início da comunicação. Basicamente, o IP é o identificador e o TCP é a tecnologia. Bom, o modelo TCP/IP é composto por 4 camadas. São elas a camada de aplicação, camada de transporte, camada de internet e a camada de rede. A camada de aplicação ela é responsável por fornecer serviços de rede para as aplicações. É com essas camadas que o usuário normalmente interage com o e-mail e a mensagem. O exemplo são HTTP, FTP, TLS, DNS, SMTP, entre outros. Agora vamos falar sobre a camada de transporte. Ela fornece uma conexão confiável de dados entre dois dispositivos. Divide e usa em pacotes, datagramas, confirma os pacotes que recebeu do outro dispositivo e garante que o segundo dispositivo reconheça-os, TCP e UDP. Continuando, eu vou falar da camada de internet. É adicionado um cabeçalho no pacote de dados que foi transmitido pela camada de transporte, contendo o endereço IP da fonte e do destino. Ela também é responsável por fazer com que pacotes enviados cheguem a um ponto a outro de roteamento, não se responsabilizando pela ordem dos pacotes e nem em correção de falhas, como por exemplo IP, NAT e entre outros. Agora, a camada de rede. Ela é responsável pela transmissão de pacotes de dados de rede, ou seja, toda a parte física de envio e de recebimento de dados, por exemplo, a Ethernet, Wi-Fi e etc. E aqui temos um exemplo de como funciona, de comparação de modelo TCP/IP. Bom, continuando entre a comparação do modelo TCP/IP com o modelo OSI, agora eu vou falar sobre a diferença entre eles. O modelo OSI e o modelo TCP/IP, eles são frameworks conceituais que descrevem como as redes de computadores devem ser organizadas e como os dados devem ser transmitidos entre diferentes sistemas de uma rede. O TCP/IP, ele é mais prático e ele serve para padronizar a comunicação na internet, e ele possui 4 camadas que já foi citado e explicadas anteriormente. E o modelo OSI, ele é mais teórico e ele vai dividir a comunicação de rede em 7 camadas, que já foi explicado anteriormente. Bom, vou citar 4 diferenças entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O primeiro é a abordagem teórica vezes prática. O OSI ele é mais teórico, enquanto o TCP/IP é mais prático usado na internet. O OSI é mais quando é para explicar o assunto para os alunos. O número de camadas, o OSI vai ter 7 camadas, enquanto o TCP/IP tem 4 camadas. Sobre esse número de camadas, enquanto o modelo OSI tem 7, o TCP/IP tem 4. Mas eles vão ter basicamente as mesmas funções, só que o número de camadas no modelo TCP/IP é menor. Vou explicar um exemplo aqui. O modelo de a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Ele vai abrigar 3 camadas que o modelo OSI tem, que é a camada de aplicação, apresentação e sessão. Enquanto o transporte é igual em ambos os modelos e rede também. Só que rede no modelo OSI é chamado de internet no modelo TCP/IP. E no modelo, na camada rede, ele vai possuir 2 camadas que o modelo OSI possui, que é a lance e a física.
Ou seja, na camada de aplicação e no modelo de rede, ele vai agregar as camadas que o modelo OSI possui. No modelo de aplicação vai agregar 3 e a camada de rede vai agregar 2. Outra diferença entre eles é a flexibilidade. Enquanto o modelo TCP/IP foi planejado para ser flexível e resistente a falhas, é o que torna mais prático em situações reais. Já em desenvolvimento, o modelo OSI foi desenvolvido por uma organização internacional, como um padrão universal, enquanto o TCP/IP ele foi desenvolvido somente para uso na internet, especificamente para os fins militares e acadêmicos. Agora, já que foi falado sobre as diferenças entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP, agora eu vou falar quando usar cada um desses modelos. Começando pelo modelo OSI. Ele é usado no ensino e aprendizagem. Ele é usado em contextos educacionais para explicar os diferentes aspectos e camadas de redes de comunicação. Também no diagnóstico de problemas, ele vai ajudar a identificar onde o problema de rede pode estar ocorrendo, mapeando por uma camada específica. Por exemplo, se a camada de aplicação estiver com erro, já pode ir direto e para lá. Ou se for a camada de transporte, aí já vai ser direcionado para lá também. E também é usado para planejamento de design de redes. Ao projetar as redes, eles vão ser úteis para considerar como diferentes camadas vão interagindo. Agora, quando usar o modelo TCP/IP? Nós usamos o modelo TCP/IP em configurações de redes reais. Ele é usado na prática para configurar e gerenciar as redes. Também é usado no desenvolvimento de software de rede, onde os desenvolvedores que trabalham com aplicativos vão interagir com a rede que geralmente trabalham com os protocolos do modelo TCP/IP. E no diagnóstico de problemas em redes baseadas em IP. Como a maioria das redes atuais se baseia no TCP/IP, esse modelo vai ser útil para diagnosticar problemas e fazer double hosting em ambientes reais. Resumidamente, o uso do modelo OSI vai ser para ensinar e entender diagnosticar problemas em um nível teórico e conceitual. Já o modelo TCP/IP é para trabalhar diretamente com redes e resolver os problemas em ambientes práticos e operacionais. Bom, agora que já foi falado sobre as diferenças entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP e também foi falado o uso de cada uma, agora vou falar as vantagens de cada um desses modelos. Começando com o modelo TCP/IP. Uma das vantagens do modelo TCP/IP é a facilidade à transmissão de dados, que vai ser segura e precisa entre os dispositivos. Também ele vai dividir as mensagens em pacote, evitando o reenvio de mensagem inteira, caso haja algum imprevisto nesse trajeto. E também no processo de enviar e passar pelas camadas na ordem reversa para colocar a mensagem de volta no formato original. Nisso aí vocês podem pensar em um quebra-cabeças, que vai estar todo desmontado, e aí quando você monta, ele vai voltando cada um na sua ordem, no seu formato original. E ele também vai lidar com a transmissão de qualquer pacotes perdidos e vai gerenciar o controle de fluxo. Agora, as vantagens do modelo OSI é que ele vai decompor as comunicações em redes em partes menores e mais simples. Vai padronizar os componentes de rede, possibilitar a comunicação entre diferentes tipos de hardware e de software de rede e vai evitar modificações em uma camada que afete as outras. Ou seja, se uma camada for modificada, ela não vai afetar as outras camadas. Bom, com o fim da nossa apresentação, esses são nossos objetivos do nosso seminário sobre rede de computadores, fundamentos e modelos. O primeiro objetivo é a compreensão dos conceitos básicos de redes de computadores.
Segundo objetivo, entendimento dos modelos de rede, identificação dos tipos de rede, aplicação dos conceitos em situações práticas. Agora, nossos pontos-chave é definição de redes de computadores, o que são, modelo de rede, introdução ao modelo OSI TCP/IP, destacando as suas camadas e funções. Tipos de rede, diferenciação entre LAN, WAN e MAN, e aplicação prática, exemplo de como configurar redes e resolver problemas de conectividade. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite.